Aqui o assunto tá pegando fogo. Fariñas, meu comandante. Nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano Antony Blinken encerrou um giro nada agradável para ele pelos países árabes. Ele começou bem, visitou Israel, depois a coisa começou a degringolar. Foi para Cisjordânia, Jordânia, Iraque e uma recepção gélida na Turquia. E voltou aos Estados Unidos, obviamente, sem avanços diplomáticos e com um sorriso amarelo estampado no rosto. Nosso correspondente da Europa, Luca Bassani, chega ao vivo com a gente e conta mais detalhes. Boa noite, Luca. Afinal de contas, a tentativa de pausas humanitárias não foram bem aceitas. Antony Blinken foi muito mal recebido, não só pelos políticos da Turquia, mas pela população. Conta pra gente, conte tudo, não esconda nada. Boa tarde a você, Capês, aos comentaristas e quem acompanha o Linha de Frente. A gente vê que a visita de Antony Blinken, o secretário de Estado e chefe da diplomacia norte-americana, foi extremamente mal sucedida no Oriente Médio. Como você bem disse, ele esteve em Israel, depois foi para Cisjordânia, Jordânia, Iraque. Essa visita ao Iraque muito em segredo pela periculosidade que é uma visita como essa, além de ter ido para a Turquia e não foi recebido pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, foi recebido apenas pelo chanceler turco, o chefe da diplomacia turca, o que é uma demonstração de que Erdogan não está nada satisfeito com a posição americana e israelense durante esta guerra. O objetivo de Blinken era convencer os israelenses a diminuírem a intensidade dos seus bombardeios, ao mesmo tempo em que poderia negociar pausas táticas, pausas humanitárias com o premier Benjamin Netanyahu para que a ajuda humanitária pudesse fluir de maneira mais constante para a faixa de Gaza. Isso não foi acertado, não conseguiu. Ao mesmo tempo em que pediu aos países muçulmanos, que visitou principalmente a Turquia, que tem grande influência perante o Hamas, para que a liberação dos reféns acontecesse. E os muçulmanos, no caso os turcos, responderam que apenas com a diminuição das intensidades dos bombardeios, com um cessar-fogo e com a libertação de 6.000 prisioneiros palestinos. Algo que já foi dito pelo Irã também nas Nações Unidas há cerca de 10 dias. Então a gente vê que um aliado importante da OTAN em solo europeu-asiático, sendo a Turquia um país transcontinental, se colocando em uma posição totalmente oposta aos interesses americanos, interesses ocidentais nessa região. Lembrando que o presidente Erdogan, há cerca de 2 semanas, já falou de maneira bastante forte contra Israel, não chamou o Hamas de terrorista, falou que o que o Estado de Israel faz na faixa de Gaza, isso sim são atos de crimes de guerra, ou seja, ele se colocou praticamente 100% ao lado do Hamas, ao lado da causa palestina, e os esforços de mediação de um aliado que poderia parecer muito importante parecem cada vez mais distantes. Nesse aspecto, a gente vê que a diplomacia americana não tem conseguido ter êxito em sua proposta pela paz, que provavelmente será encabeçada pelos chineses durante as próximas semanas, agora que o governo de Pequim assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança e pode, então, comandar todas essas pautas, todas essas resoluções que podem ser votadas pelo grêmio mais importante das Nações Unidas. Luca Bassani, nós estamos aqui com o comandante Robson Fariñas. Claro que essa questão da Turquia desperta atenção, porque o Erdogan está falando, inclusive, que pode colocar forças do exército turco em Gaza. Então não é uma questão qualquer. O Robson Fariñas, o nosso estrategista militar, quer esclarecer algumas dúvidas com você. Boa tarde, Lucas. Como sempre, é um prazer falar contigo. Lucas, é engraçado, né, Luca, que o Oriente Médio ele tem umas situações assim que a gente não consegue entender, né? Porque enquanto o Blinken fazia essa visita, que ele foi mal recebido no Oriente Médio, o rei Abdullah da Jordânia estava em Bruxelas conversando com a OTAN. Então, é muito complicado tudo o que acontece no Oriente Médio. Mas eu queria aproveitar que nós puxamos o gancho de OTAN e dizer o seguinte: só se fala em Gaza agora, como é que está a situação da Ucrânia aí na Europa? O que o pessoal está falando disso aí? O que o pessoal fala do cenário ucraniano? Porque a guerra ali não acabou, né? Como é que está isso aí?
Comandante, sempre um prazer também revê-lo aqui no ar, no Linha de Frente. A gente vê que a questão da Ucrânia ontem teve algo importante que aconteceu. O presidente Zelensky, ele vê que no aspecto militar essa contraofensiva ela foi fracassada, não conseguiu recuperar nenhum território expressivo. As linhas de defesa russas, elas se mantiveram praticamente intactas durante esses 4, 5 meses desde a contraofensiva, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos as recentes pesquisas mostram que Donald Trump está na frente em 5 dos 6 estados-chave, os swing states, os estados que sempre mudam de lado, e poderia vir a vencer no ano que vem as eleições presidenciais. Nós sabemos que a interpretação que Biden dá para a causa da Ucrânia e que Trump dá para a causa da Ucrânia são diametralmente opostas. Inclusive, Zelensky fez um convite a Trump para visitar a Ucrânia o mais rápido possível para ver a destruição causada pelos russos, e Trump negou a visita, ou seja, ele já deixa bem claro que, caso seja eleito, o objetivo dele é negociar a paz com Vladimir Putin, que vai acabar acarretando em perdas territoriais da Ucrânia, se nós considerarmos as linhas atuais de 18% das terras da Ucrânia tomadas pela Rússia desde o começo dessa guerra em fevereiro de 2022. Então, é uma situação muito difícil. Os aliados da OTAN, dos Estados Unidos, também se colocam em uma posição meio que influenciadas pelos americanos. Caso essa ajuda financeira pare de vir de Washington, eles não vão se sentir mais na obrigação de continuar ajudando a Ucrânia, e o Zelensky se preocupa muito com isso. A gente sabe que a guerra continua em curso. Durante a semana passada, mais de 118 cidades foram atingidas em um único dia, mas realmente parece que isso vai ser negociado o ano que vem, uma vez que as eleições americanas sejam decididas. Ô, Luca, eu sei que o Renato Batista, o Diego Tavares e o Cristiano Vilela estão muito interessados aí em esclarecer a questão do primeiro-ministro de Portugal, que renunciou hoje. Nós vamos chegar lá. Mas como o comandante tocou nesse assunto, eu queria que você comentasse, por favor. Eu vi na internet uma notícia de que um top advisor do Zelensky disse que a cúpula da Ucrânia está roubando tanto como se não houvesse amanhã. Eu estou, entre aspas, a expressão que eu li em inglês, estão roubando tanto quanto se não houvesse. Mas 59% da população dos Estados Unidos já está se manifestando contra o envio de novas armas, além das enviadas em junho, e também da ajuda militar. Como isso pode repercutir na guerra, nesse momento, sobre o humor de Biden, vendo que o Trump, contra a guerra, vem crescendo nas pesquisas, a despeito das estratégias do procurador-geral Merrick Garland, arrumando um processo por semana contra ele? Olha, Capês, eu acho que a questão da Ucrânia vai pesar mais na política externa para as eleições do que a questão de Israel, onde ambos os candidatos, tanto Trump quanto Biden, têm um approach muito mais pró-Israel e não há diferença de pensamento substancial. Mas na questão da Ucrânia, sim, Biden quer ajudar ad eternum o presidente Zelensky e as forças ucranianas para que reconquistem todo o território, por mais que isso não tenha se provado viável ou realístico, algo realista neste momento, ao mesmo tempo que Trump já deixou claro que quer a negociação e, segundo ele, em 24 horas resolveria esta guerra, pelo menos nas frases do ex-presidente americano. Aquilo que a gente vê que são mais de 100 bilhões de dólares doados para a Ucrânia, que é um país que tenta modificar suas estruturas arcaicas, dessa oligarquia bastante corrupta que foi herdado dos anos soviéticos, mas não conseguiu se desprender totalmente disso, e a corrupção ela é uma das mais altas dentro da Europa. Então era óbvio que com um dinheiro dessa magnitude fluindo nos caixas ucranianos para a própria manutenção do Estado ucraniano, os escândalos seriam muito grandes, e isso acaba deixando os europeus e os americanos indignados, porque, querendo ou não, indiretamente, nós não pagamos o preço das vidas perdidas, das cidades destruídas. Nós sabemos que o drama humano na Ucrânia é grande, sim, e merece também a nossa atenção, mas economicamente a inflação, o preço alto dos combustíveis, dos aluguéis, afeta todos os europeus e os americanos, que também têm apoiado essa causa, e vai fazer com que essa ajuda seja repensada num futuro bem próximo, na minha opinião, pelo menos. Luca, por falar em corrupção, saindo um pouquinho, momentaneamente, do tema da guerra Israel-Hamas, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciou ao cargo. Parece que ele estava no terceiro mandato, era o mais forte, não precisava nem de alianças nesse momento, nunca esteve tão forte. Explica pra gente o que aconteceu, Luca, que depois Renato Batista, Diego Tavares e Cristiano Vilela vão te bombardear, entre aspas, com perguntas.
Capesa, a gente vê que Antônio Costa, do Partido Socialista, partido de esquerda em Portugal, estava no cargo desde 2015. Ele que chegou ao poder através da famosa Geringonça Portuguesa, que foi uma coalizão de 4 partidos, né, entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, que é como se fosse o PSOL de Portugal, o PCP, Partido Comunista Português, de extrema esquerda, e o Partido... e acabou desmontando o esquema dos direitistas, dos conservadores, centro-direita, do Partido Social Democrata naquela época. Nas últimas eleições, em 2022, ele conseguiu a maioria absoluta, 120 cadeiras das 230, e não precisou de coalizão nenhuma, ou seja, tinha um capital político muito grande, muito robusto para fazer as mudanças que quisesse, trazer as propostas que bem quisesse, mas... ele começou a ser investigado recentemente por um escândalo de corrupção envolvendo a exploração de lítio no norte de Portugal, lítio que é muito importante para fazer baterias, por exemplo, e também a produção de hidrogênio verde na região de Sines, essa que é mais ao sul de Lisboa, inclusive a cidade onde nasceu Vasco da Gama. Enfim, se a gente for olhar essa questão da corrupção, ele resolveu renunciar, ele não precisaria renunciar só por ser investigado, mas ele disse que a dignidade do cargo de primeiro-ministro exige com que ele saia desta posição neste momento em que as investigações seguem seu curso, outros ministros foram investigados, a sua casa foi investigada também, a polícia foi lá para pegar documentos, então acaba-se o governo de Antônio Costa, não sabemos o que vai acontecer nesse momento, se novas eleições serão chamadas ou se o próprio Partido Socialista, que tem 120 cadeiras, vai apontar uma nova liderança. Aquilo que nós vemos que esses 8 anos de governo Antônio Costa acabam hoje, muitos portugueses aliviados, outros tantos tristes, mas é um país ainda também com uma polarização bastante grande e a gente sempre aqui de olho na política portuguesa também. Renato Batista. Luca, então quer dizer que aquele discurso ambiental, na verdade, estava escondendo e encobrindo uma corrupção de grande calibre, é isso? Eu queria entender isso, porque é importante para aqueles que nos acompanham entender o que acontece em Portugal também, porque o Partido Socialista tem relações históricas com o partido que governa o Brasil hoje, tá? Desde a época do premier Sócrates, não aquele que Platão era seu discípulo, mas premier em Portugal e também do atual primeiro-ministro que renunciou ao cargo após essa operação aí que, pelo visto, investigava corrupção, propina na área ambiental. Então quer dizer que esse discurso ambiental era só falácia? É isso mesmo? Olha, Renato, eu acabei falando muito rápido, às vezes não fica tão claro, mas o esquema de corrupção, o escândalo, era, teoricamente, benefícios a empresas que faziam essa exploração de lítio e a produção de hidrogênio verde, ou seja, você favorecer contratos para empresas, provavelmente em troca de alguma porcentagem desses contratos para o partido que favoreceu essa licitação. Algo bem parecido com o que aconteceu no Brasil e infelizmente ainda acontece em tantas regiões. A gente vê que a causa ambiental ela tem sido muito discutida na Europa, não só na tentativa de conseguir seus próprios recursos naturais dentro do continente europeu para diminuir a dependência externa de países do Oriente Médio, da própria Rússia e também do norte da África e Estados Unidos, mas em alguns casos essas questões, esses contratos não são totalmente transparentes e aí a corrupção ela acaba surgindo. Não sabemos nada sobre valores, sobre cifras, não podemos falar quantos mil euros, quantos milhões de euros, é uma investigação que começa o seu curso e por isso a gente vê que o primeiro-ministro disse que não acha que é adequado que ele permaneça no cargo tão digno de primeiro-ministro de Portugal, enquanto ele está sendo supostamente acusado de crimes tão graves. As relações, como você disse, entre o PT e o Partido Socialista, elas vêm de muito tempo, afinal são 2 partidos de esquerda, cada um deles o mais importante do seu respectivo país. Luca, a gente está meio que estourado no tempo desse assunto, mas o Renato Batista não para de me cutucar aqui. Pergunta logo, então. Não queria perguntar, era só comentar a notícia, a fala do Luca, de que, olha só, em Portugal, ao menos a corrupção acabou gerando a renúncia do premier. Aqui no Brasil, a gente acaba premiando aqueles que são investigados por corrupção. Luca, não era uma pergunta, era só um veneninho. Eu agradeço bastante, uma boa noite a você. Nós vamos a um rápido intervalo, rádio e televisão, e voltamos já com umas novidades enlouquecedoras.